Quebrando Tabus. Hoje, mais uma vez, eu, Marta Conde, vou entrevistar a doutora Mara Diegoli. Doutora Mara, muito bem-vinda a Quebrando Tabus. Obrigada, Marta. É sempre um prazer estar com você. Doutora Mara, eu achei muito interessante o seu doutorado pela USP, que foi sobre tratamento de síndromes pré-menstruais. E eu queria, assim, entender um pouquinho mais sobre isso, doutora Mara. O que são síndromes pré-menstruais? Então, síndrome pré-menstrual é o nome que se dá a uma série de sintomas que a mulher apresenta alguns dias antes da menstruação e que devem desaparecer com a menstruação. Então, para dizer que é síndrome pré-menstrual, é importante, primeiro, que os sintomas apareçam só antes da menstruação e que desapareçam com a menstruação. Os sintomas podem ser os mais variados possíveis, mas os mais frequentes são irritabilidade, a pessoa grita, briga à toa, aumento da sensibilidade, depressão, chora por qualquer coisa, choro fácil, agressividade, ansiosidade, tensão muscular e alguns outros sintomas, principalmente físicos, como por exemplo a dor de cabeça, a dor na mama, inchaço, dor nas pernas e outras coisas. Mas, doutora Mara, esses sintomas, porque a gente fala muito em TPM, tem o distúrbio disfórico também. Qual a diferença desses distúrbios, desses sintomas, de tudo isso, doutora Mara? Na verdade, Marta, praticamente são coisas que se intercruzam. Então vamos lá. Tensão pré-menstrual é o nome popular que se dá para a síndrome pré-menstrual. Então ambas são sinônimos. O distúrbio disfórico pré-menstrual é o nome que se dá ao conjunto de sintomas psíquicos, aqui entram só os psíquicos, que aparecem antes da menstruação e que causam tamanha alteração na mulher que leva a procurar o psiquiatra e a receber um tratamento. Então, digamos assim, o distúrbio disfórico pré-menstrual é a forma grave da síndrome pré-menstrual. E quem é que faz esse diagnóstico, doutora Mara? Essa pergunta é muito importante. O diagnóstico pode ser feito pela paciente, pelos familiares, geralmente o marido, mas quem vai confirmar é um médico especialista em tratar síndrome pré-menstrual ou distúrbio pré-menstrual. Por quê? Porque a mulher em casa ou o marido podem fazer um diário e anotar tudo que ela sente ao longo do mês, os sintomas e a intensidade deles e verificar se esses sintomas realmente estão ocorrendo no período que antecede a menstruação e se melhoram com a menstruação. Se isso ocorrer, provavelmente será uma síndrome pré-menstrual. Agora, para saber se é um distúrbio disfórico, ela vai ter que procurar um médico e dizer a intensidade desses sintomas e confirmar com mais algumas perguntas para realmente fechar o diagnóstico de distúrbio disfórico pré-menstrual. Então, assim, o que a senhora falou, não serve qualquer ginecologista, tem que ser um especialista em TPM. Isso é muito importante, Marta. Porque muitas mulheres falam que procuram ginecologistas, se queixam que estão tendo sintomas, estão tendo depressão, estão brigando com o marido, estão perdendo emprego, e o ginecologista fala, isso é normal. Tem alguns que até falam, isso é uma desculpa para você não trabalhar, uma desculpa para você ser agressiva com o marido. Então, o importante é que ela procure um especialista em síndrome pré-menstrual. E quando a senhora falou que estão perdendo, quando foi falado que estão perdendo emprego, então, assim, é mito, é fato, é fake que as pessoas, as mulheres, quando estão com esse distúrbio, elas podem ter, antissocialmente, podem ter alguma agressividade grave, pedir, sei lá, demissão, divórcio, destratar alguém socialmente? Existe isso mesmo? Existe, é muito frequente. Muitas vezes ela só percebe que tem a síndrome pré-menstrual ou distúrbio pré-menstrual quando ela pede demissão no emprego, ou quando ela termina um casamento e fala, olha, eu quero o divórcio. Ou pior ainda, quando ela se torna tão agressiva que o próprio marido fala, ou você vai procurar um tratamento ou o casamento vai acabar. Então, existe sim, mas aqui nós vamos falar uma coisa muito importante
que é diferenciar a doença psiquiátrica do distúrbio disfórico da síndrome premenstrual. Então, quando é doença psiquiátrica, vai ter tratamento e aí tem que ser encaminhada para o psiquiatra, não para o psicólogo. Como é que funciona? Então, funciona assim, Marta. Então, quando a paciente tem uma doença psiquiátrica, e todo mundo sabe disso, a doença psiquiátrica vai piorar no período pré-menstrual. Então, do ponto de vista social, é muito mais fácil você dizer para você mesma: eu não tenho uma doença psiquiátrica, eu tenho uma síndrome pré-menstrual, eu tenho certeza, doutor, porque eu só faço isso durante o período pré-menstrual. E, na verdade, pode ser uma doença psiquiátrica que vai piorar neste período. Então, o que é importante observar? Por que eu falei que o médico especialista em síndrome premenstrual? Porque esse médico vai ter gráficos que a paciente vai preencher para observar se quando termina a menstruação o sintoma vai totalmente embora ou ele persiste de uma forma mais amena. Se ele persistir, é uma doença psiquiátrica que piora no período pré-menstrual. Se ele for embora totalmente, é uma síndrome pré-menstrual ou um distúrbio pré-menstrual. E qual a diferença? A diferença é quem vai tratar e com que medicação vai ser tratada esta mulher. Então, tem tratamento? Tem, isso é muito importante. Aliás, na tese de doutorado, a minha maior preocupação era saber: síndrome pré-menstrual tem tratamento? Primeira pergunta. Segunda, qual é o melhor tratamento para a síndrome pré-menstrual? E o que eu descobri, Marta, que é muito interessante, que todo mundo que continuou os estudos também percebeu, cada paciente tem que ser tratada de acordo com o sintoma que ela apresentar. Então, felizmente, hoje existem vários medicamentos. Existem medicamentos para sintomas psíquicos, existem medicamentos para sintomas físicos. O importante é a paciente relatar o que sente, qual o sintoma que mais a prejudica, para que o médico possa usar o tratamento adequado para aquela paciente ou para aquele determinado sintoma. Doutora Mara, eu vou pedir um pouco de dicas, tanto para os familiares quanto para quem está sofrendo isso, porque às vezes tem a parte de se sentir menos, de assumir que tem algum distúrbio ou uma síndrome. A gente sente, eu não vou tomar remédio, eu não quero tratamento, eu sei lidar com isso. Tem alguma dica que pode ser dada para o familiar, para essa paciente? Como é que trata isso? Tem sim, Marta, tem várias dicas. Então vamos começar com o marido, que o marido deve estar bastante interessado. Então, quando a mulher está no período da síndrome pré-menstrual, como ela está dias que antecede a menstruação, ela vai ficar irritada, vai ficar agressiva, ela vai brigar por tudo. Então, presta atenção, não adianta discutir com uma mulher na síndrome pré-menstrual. A melhor coisa que você tem que fazer nesses dias é diminuir o estresse dela. Se, por exemplo, tiver crianças, vá, passeie com as crianças, saia com ela, não faça cobranças desse dia e não exija um posicionamento deste dia. Por quê? Porque qualquer decisão que vocês vão tomar pode ser uma decisão séria e que vocês vão se arrepender. Então, espere a TPM passar, a menstruação passar, sente e conversa com ela. Precisa de tratamento? Precisa. Então, vamos começar o tratamento antes que o casamento acabe. Porque é muito frequente a mulher pedir o divórcio nessa ocasião. Assim como é muito frequente a mulher pedir demissão. Então, agora vai a resposta para a mulher. Você está irritada, você está ansiosa, você vai para o trabalho, chega lá no trabalho, cuidado. Por que cuidado? Porque a síndrome pré-menstrual acaba com a menstruação, quando acaba a menstruação. Mas tudo que você fizer ou falar naqueles dias ficará para sempre. Então, mesmo que você esteja irritada, queira brigar com seus colegas ou queira pedir demissão, não faça. Pondere, espere a menstruação passar. E neste período, o melhor que você tem que fazer é quando você tiver um intervalo, saia, vai andar, não fique no ambiente de trabalho quando não for necessário. E se for cobrado alguma tarefa importante, diga para o seu chefe: eu vou pensar sobre o que o senhor disse, vou levar para casa, vou estudar e amanhã eu lhe darei uma resposta a respeito do que foi questionado, do que foi cobrado.
É difícil ter sangue frio, mas a gente pode tentar. É Gente, difícil, mas é obrigatório, porque muitas vezes as consequências podem ser para sempre. vamos com essa dica, terminar com essa dica que é muito importante. Perguntas e qualquer comentário www.doutoramaradiegoli.com.br. É doutora Mara Diegoli ou só Mara Diegoli? Mara Diegoli junto, é só Mara Diegoli. www é o site, vocês podem só digitar Mara Diegoli no Google que já sai o site e vocês entram direto. Estamos adorando as perguntas e na próxima a gente tem mais perguntas e mais assuntos para tratar com Quebrando Tabus com a doutora Mara Diegoli. Obrigada, doutora Mara. Obrigada a você, Marta, obrigada a todos vocês.